Olá pessoal, vamos agora aos índices de rentabilidade. Lembrando mais uma vez que essa apostila pode ser copiada, pode ser editada, contanto que você mantenha ela livre para cópia e edição, ao mesmo tempo que mantém o nome dos autores. Então, nesse momento nós vamos aos índices de rentabilidade. Margem bruta, margem operacional, margem líquida, retorno sobre o ativo e retorno sobre patrimônio líquido. Alguns livros, alguns autores não consideram margens na rentabilidade, eles consideram na outra parte lá de operações. Mas lembrando que o importante é a interpretação e a sua avaliação enquanto gestor. Vamos começar com margem bruta, basicamente lucro bruto sobre receita. O que é que isso me diz? Quando eu pago o custo do produto, o que é que me sobra para cada real que eu vendo? Simples assim. É um indicador muito importante que a gente tem que ter muito cuidado sempre. Tudo isso eu encontro na DRE. Então vamos lá. Margem bruta de 2010 vai ser o lucro bruto dividido pela receita, 0,24. Vamos diminuir a quantidade de casas decimais, ou seja, em média, de 2010 a 2014, entre 22% e 25% do produto era de lucro bruto. 75% mais ou menos do produto, entre 75% e 80% do produto era todo o custo. É um indicador relativamente alto. Isso indica a indústria com alta concorrência e normalmente pouca diferenciação. Então vamos lá agora para a margem operacional. Vamos antes ver o indicador de margem operacional, que é o lucro operacional pela receita. Ele diz qual o lucro do negócio, aquela atividade, quanto me dá por cada real que eu vendo, qual a margem, lucro não, a margem do negócio. Vamos dar uma olhada, novamente o EBIT, dividido pela receita líquida. Então a atividade me dá de 10, entre 4% e 10% de margem, ou seja, cada eletrodoméstico que você compra, ou cada produto que você compra, entre 4% e 10% é de margem de lucro para cada real que você paga por ele, a empresa, tá? Então vamos agora passar para frente, outro indicador simples, a gente já viu na análise vertical, que é a margem líquida, que é o lucro líquido pela receita. De cada real que a empresa vende, quanto de fato que fica de lucro? Nada mais é do que o lucro líquido dividido pela receita. Entre 0,3 e 0,8. Uma margem líquida um tanto quanto apertada. Depois vem o retorno sobre o ativo. Lembrando aqui que eu tenho a margem de lucro para depois de vender o produto, só considerando o custo do produto, me sobra 25%, depois eu considero as despesas, me sobram 10%, depois no lucro final me sobra 8%. De cada R$1 que eu vendi em 2015, que a Whirlpool vendeu em 2015, 17 centavos era o que ela ganhava tirando o custo. Tirando a despesa, 4 centavos. E tirando todas as despesas e receitas operacionais e não operacionais, sobravam 3 centavos de cada real vendido. Uma margem toda quanto apertada. 2015 foi um ano de crise, então a gente não deve tomar como regra, tá? Mas deve levar em consideração que em períodos de crise o efeito é mais ou menos isso.
Rentabilidade sobre o ativo. Esse é um indicador interessante que deve ser comparado dentro do mesmo setor. Lucro líquido sobre ativo total. Lucro líquido de 2010. Aí você pode considerar o ativo no final do ano ou o ativo médio. Só para simplificar, eu vou considerar o ativo total para facilitar o cálculo. Ativo total em 2010. Lembrando que isso daí envolve a questão de considerar ativo total ou ativo médio, é um aspecto interessante. Se eu quiser considerar o ativo médio, eu não vou levar em conta 2011, eu vou tirar a média do indicador. Aí fica a seu critério. Eu gosto de fazer os dois. Eu acho muito melhor fazer os dois, dividir lucro líquido pelo ativo total. Vamos incluir algumas casas decimais. E o resultado é esse. Ela devolve em tempos sem crise algo em torno de 10%. Em tempos de crise ela devolveu 4%. É um ativo muito importante, deve ser comparado entre as empresas e levando em consideração a questão da alavancagem. E aqui o indicador mais interessante, mais importante, que eu considero mais importante de todos, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Basicamente, nós temos o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Por que é tão importante esse indicador? Toda pessoa que opta por abrir uma empresa, ela só abre a empresa, ela só inicia aquela atividade porque ela considera que o lucro líquido vai ser relativamente alto em relação ao patrimônio líquido. Então daí o fato, o motivo de ser importante esse indicador. O cálculo é rápido e simples, lembrando que você tanto pode pegar o patrimônio líquido médio quanto o patrimônio líquido do último dia do ano. Eu já vi muito nas duas situações. Eu acho mais correto a gente pegar o patrimônio líquido médio. Mas aqui, para efeito didático, nós vamos fazer o cálculo primeiro com o patrimônio líquido em termos absolutos. Ela tem uma excelente rentabilidade. Era 36% em 2010, 20, 28, 33, por volta de 30% ao ano. Isso quer dizer que a cada 3 anos ela praticamente dobra a riqueza do sócio. E em ano de crise ainda te dá 11%, que não é algo ruim. Então, esse indicador aí nos mostra uma empresa com uma boa rentabilidade. Seguindo adiante, nós vamos agora calcular este indicador considerando o patrimônio líquido médio. Eu vou pegar 2011, o lucro líquido de 2011 e dividir, vou voltar aqui para vocês verem, dividir pela média eu digito média, abro parênteses e coloco os valores, tá? Pela média do patrimônio líquido. Fecho parênteses. Então, considerando o patrimônio líquido médio, o retorno foi entre 21 e 12. Bom, pessoal, esses são os índices de rentabilidade, na minha opinião, os mais importantes índices que a gente tem nesta análise de índices contábeis. Estudem e vamos aos próximos índices para vocês serem capazes de analisar uma empresa quase que por completo.